Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 40, módulo 2. O assunto, experiência com diodos. Vamos lá? Como é costume aqui no nosso curso, fazer algumas experiências comprobatórias. Nesse caso, realizaremos algumas experiências relacionadas ao funcionamento e das características dos diodos. Vamos utilizar apenas componentes comuns, de fácil aquisição, e que poderão, eventualmente, ser reaproveitadas em futura experiência ou montagem, seja estas provisórias ou definitiva. As experiências aqui relacionadas, além de mostrar o funcionamento dos diodos, também ilustra questões práticas que correspondem à corrente contínua e à corrente alternada, já que o diodo é um componente normalmente usado no circuito eletrônico, tanto para retificar corrente alternada, como direcionar ou isolar corrente contínua, e etc. Chama a atenção dos nossos alunos que, inicialmente, iremos apresentar como será feita a experiência e também iremos apresentar os componentes. Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Diagrama esquemático. Nós temos o símbolo da fonte de alimentação, o símbolo da chave HH. Neste diagrama, podemos ver diversos módulos da experiência. Observe que na parte A do diagrama esquemático, temos uma fonte de alimentação de corrente contínua, submetido a uma chave HH, produzindo com isso uma polaridade alternada. A fonte de alimentação ela é formada por 4 pilhas, perfazendo um total de 6 volts. Observe também que a fonte de alimentação de 6 volts está ligado ao terminal de saída, identificado como X e Y. Preste atenção. Observe que esta fonte de alimentação de 6 volts, ela está ligado ao terminal de saída, identificado como X e Y. Temos também ligado a esta fonte uma chave de 2 posições por 2 polos, conhecida como chave HH, de modo que pela simples ação da chave HH, a polaridade presente nos terminais X e Y, elas podem ser invertidas à vontade, com o qual poderemos simular várias experiências. Observe com atenção o mesmo diagrama. Nesse diagrama, nós temos o quê? Uma fonte de alimentação de 6 volts. Ele está ligado ao terminal de saída identificado como XY. Observe que está ligado a esta fonte uma chave de 2 polos e 2 posições, conhecida como chave HH, de modo que pela simples ação da chave HH, a polaridade presente no terminal XY podem ser invertida à vontade, com o que poderemos simular assim várias experiências utilizando a corrente alternada. Vamos agora observar com atenção na parte B do diagrama esquemático. Observe. Nesse diagrama, nós temos o símbolo de uma pequena lâmpada incandescente, de 6 volts, que funciona sobre a corrente de 200 mA. Observe que nesse diagrama temos 2 pontos, representados pela letra X e Y, destinado à ligação dos terminais de saída da alimentação do circuito. Temos também, no diagrama, o ponto W e Z, a qual podemos fazer diversos experimentos. Vamos começar, então, conectando no ponto WZ um simples pedaço de fio. Preste atenção que essa é apenas uma apresentação da experiência, tá? Feito isso,
vamos tirar o pedaço de fio e colocar no lugar, no ponto W e Z, um diodo, com o terminal anodo, positivo, no ponto W, e o terminal catodo, negativo, no ponto Z. Feito isso, vamos agora utilizar o mesmo diodo, mas só que vamos inverter as ligações nos pontos W e Z. Observe então com atenção este outro diagrama. Preste atenção nesse outro diagrama. Estamos simplesmente apresentando como será a experiência ligado a esse circuito. Observe que cada LED ele está sendo protegido por um resistor limitador de corrente. Porém, os LEDs estão ligados em oposição um do outro. Preste atenção, aluno. Observe com atenção este outro diagrama. Observe que cada LED está sendo protegido por um resistor limitador de corrente. Porém, os LEDs estão ligados em oposição um ao outro. Preste atenção. Não podemos esquecer que os LEDs são basicamente diodo, com uma capacidade de emitir luz, quando percorrido pela corrente no sentido direto. Observe agora os componentes que serão utilizados nessa experiência, visto em aparência, símbolo e com informações adicionais sobre a identificação de terminais e muitos outros. Observe que nós temos aparência de uma chave HH. Observe o seu símbolo. Temos também a aparência do diodo 1N4001. Observe o seu símbolo. Temos também a aparência da lâmpada de 6 volts. Preste atenção no seu símbolo. E temos também a aparência do LED. Observe que ele tem um lado chanfrado. Este lado chanfrado é onde está o catodo, que é o negativo. Observe o seu símbolo. E temos também a aparência do resistor. Observe com atenção o seu símbolo. Observe que na chave HH, isto é, 2 polo e 2 posição, ela foi atribuída, para efeito de identificação, número aos seus 6 terminais, notando assim a relação entre a disposição real desses terminais e os respectivos símbolos. A seta indica o sentido de acionamento do botão da chave HH. Quanto ao diodo, o terminal K, que é o negativo, é identificado por uma faixa em uma de suas extremidades. Em relação à lâmpada. Em relação à lâmpada, não tem segredo. Podem ser de qualquer tipo ou modelo, desde que possa funcionar sob tensão de 6 volts e que consuma uma corrente entre 40 a 200 mA. Em relação aos LED. Em relação aos LED, observamos que em seus terminais K, que é o negativo, identificamos pelo chanfro lateral no próprio corpo. Observe. Quanto ao resistor, são usados 2 de igual valor, de 220 ohms. Podemos também utilizar no lugar da barra Sindal uma matriz de contato para fazer esta experiência. Preste atenção, aluno. Em vez de usar uma barra Sindal, podemos também utilizar uma matriz de contato para fazer esta experiência. Observe com atenção este outro diagrama. Só que este diagrama é um diagrama chapeado da própria montagem do próprio módulo de alimentação, isto é, o primeiro módulo que será o módulo de alimentação do circuito. A chave HH de 2 polo por 2 posição, ela é vista por baixo, isto é, do lado dos terminais.
Preste atenção. Devido à configuração dos terminais da chave HH, as ligações dos terminais elas deverão ser soldadas. Preste atenção no diagrama. Chamamos a atenção também dos nossos alunos para as interligações e as numerações dos terminais da chave HH. Observar também a polaridade dos fios vindo do próprio suporte de pilha, isto é, fio vermelho para o positivo, fio preto para o negativo. No diagrama chapeado, podemos ver o que aconteceu em termos da polaridade apresentada nos terminais de saída X, Y em função da posição do cursor, isto é, do botão da chave HH. Por exemplo, com o botão da chave puxado para a esquerda, o terminal X ficará positivo e o terminal Y ficará negativo. Preste atenção, aluno. Com o botão da chave puxado para a esquerda, a chave HH, o terminal X ficará positivo e o terminal Y ficará negativo. Observe com atenção este outro diagrama. Preste atenção neste outro diagrama. Neste diagrama, nós temos uma barra de terminal do tipo Sindal. Tendo estas várias possibilidades de conexão experimentais, podemos também utilizar, em vez de uma barra de Sindal, uma placa matricial, conhecida também como protoboard, para fazer estas experiências. Podemos então, neste diagrama chapeado, notar que a base do arranjo é formado por 4 segmentos de barra Sindal, ficando livre os pontos de conexão W e Z. Justamente para que nele seja promovida a conexão experimentais, que está sendo ilustrado na figura B, na figura C e na figura D. Preste atenção, aluno. Podemos então, neste diagrama chapeado, notar que as bases do arranjo é formado por 4 segmentos de barra Sindal, ficando livre os pontos de conexão W e Z, justamente para que nele seja promovida as conexões experimentais, que está sendo ilustrado tanto na figura B, na figura C e na figura D. Chama a atenção dos nossos alunos em relação à conexão da pequena lâmpada, que podem ser feita com solda direta. O ponto X e Y deve, obviamente, ser ligado aos respectivos terminais de saída da fonte de alimentação. Vamos agora à sequência da experiência. Pessoal, vamos agora à própria experiência, porque até agora temos apresentado como seria a experiência. Nesse caso, nós vamos agora à própria experiência. Vamos lá? Feita a conexão da fonte de alimentação no ponto X e Y em relação à figura A, preste atenção, observe que a pequena lâmpada ela acende. Nesse caso, foi feita a conexão com o fio. E observe que a pequena lâmpada ela acende. Experimente agora tirar o fio, tá? Observe que a lâmpada ela se apaga. Vamos agora conectar o fio novamente. Experimente agora acionar o botão da chave HH tanto para a direita como para a esquerda. Observe que a lâmpada ela se manterá acesa, qualquer das posições da chave HH. Isso ocorre por quê? Porque a lâmpada ela funciona independentemente do sentido da qual a corrente percorre. Por tal razão,
A lâmpada incandescente comum, ela pode funcionar tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Vamos agora movimentar o botão da chave HH bem rápido, tanto para a esquerda como para a direita, simulando com isso a geração de uma corrente alternada. Observe que a lâmpada ela ficará acesa. Podemos então concluir que, pelo fato da polaridade da corrente estar se invertendo constantemente, não haverá diferença no desempenho da lâmpada. Isso é devido a um fenômeno chamado inércia térmica, pois o filamento da lâmpada não tem tempo de esfriar e apagar completamente nos momentos de transição de polaridade, nos quais a energia no sistema é zero. Podemos então entender o porquê as lâmpadas de nossa residência não ficam piscando, sendo que estas estão sendo submetidas à corrente alternada. Vamos agora fazer outro experimento. Observe com atenção, na parte C, o diagrama chapeado. De acordo com o diagrama, vamos fazer agora a conexão experimental colocando o diodo 1N4001 na posição indicada. Vamos tirar o fio e vamos colocar esse diodo na posição indicada, isto é, com a faixa marcada no corpo do diodo voltada para cima. Observe o diagrama parte C. Ligando ao terminal W e Z. Ligando a alimentação e movendo o botão da chave HH para a esquerda e para a direita, observe que a lâmpada apenas acende em uma das posições da chave HH, ou seja, só vai acender quando o terminal X estiver positivo. Comprovamos com isso a ação de mão única do próprio diodo, que só permite a passagem da corrente quando polarizado diretamente. Continuando com a experiência, observe o diagrama chapeado parte D. Vamos agora inverter a posição do diodo. Observe que a faixa no corpo do diodo ficou para baixo. Ao ligar o circuito e movimentar a chave HH tanto para a direita quanto para a esquerda, a lâmpada acende em uma só posição, mas desta vez no sentido contrário, isto é, só vai acender quando o terminal Y estiver positivo. Comprovando com isso que o diodo só permitirá a passagem da corrente se este for polarizado diretamente, isto é, positivo com positivo e negativo com negativo. Vamos agora experimentar, acionando rapidamente o botão da chave HH, tanto para a esquerda como para a direita, num vai e vem contínuo, simulando assim uma corrente alternada. Podemos então verificar que a lâmpada irá acender, porém irá mostrar uma certa queda no seu rendimento luminoso. Podemos então concluir com isso que isso ocorre por quê? Porque a lâmpada apenas estará acendendo em um dos semiciclos da corrente alternada, permanecendo assim apagada o outro semiciclo. Observe com atenção este outro diagrama. Preste atenção neste outro diagrama chapeado. Observe que nesse diagrama nós temos dois LED, um vermelho e um verde. Os LEDs são, na verdade, diodo com uma habilidade de emitir luz quando polarizado no sentido direto. Vamos agora ligar com muito cuidado o LED e os resistores
no segmento da barra conectoras. Vamos lá? Feito isso, podemos agora ligar no ponto X e Y do módulo de alimentação. Chama a atenção dos nossos alunos em relação à posição do terminal do LED, isto é, cátodo ligado ao negativo e anodo ligado ao positivo. Observe que, ao movimentar o botão da chave HH, um dos LEDs vai acender. Vamos agora modificar a posição do botão da chave HH. Fazendo isso, verificamos que o LED que estava aceso se apaga e o LED que estava apagado se acende. Vamos agora posicionar lentamente o botão da chave HH tanto para a direita como para a esquerda. Note que nessa condição, os dois LED alternarão as suas condições de aceso e apagado. Isso ocorre por quê? Porque os LED são diodos especiais que apenas acende quando percorrido por uma corrente elétrica. Isso só pode passar corrente quando o LED estão polarizado no sentido direto. Preste atenção. Isso ocorre por quê? Porque os LEDs são diodos especiais, que apenas acende quando percorrido por uma corrente elétrica. Isto é, só pode passar corrente quando o LED estão polarizado no sentido direto. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.